respeito o Supremo Tribunal Federal, acho importante, um dos pilares da nossa democracia, mas acredito, desde o início do mandato, a gente observa que alguns dos seus membros acabam exorbitando na sua competência, né? Abusando do poder. E a gente percebe que esse caso específico da própria prisão do deputado, e olha que eu tenho um espectro totalmente diferente, eu participo de outro grupo político, né? Sou de outro partido, que tem inclusive outro candidato à presidência da República, tenho críticas ao governo federal, eu acho que esse assunto transcende essa questão se é de direita, se é de esquerda, se é conservador, se é progressista. A gente está tratando aqui do Estado democrático de direito. Então, eu considero que está havendo aí realmente algo injusto e muito perigoso para a nossa democracia. Eu espero bom senso, acredito que se o deputado se equivocou, inclusive ele já pediu desculpas, não concordo com ameaças a quem quer que seja, ele deve ter o devido processo legal para ser punido. Agora, esse inquérito, inclusive eu já adianto para vocês que eu estou entrando com um requerimento hoje na sessão do plenário do Senado Federal para que seja, que o ministro Alexandre de Moraes seja ouvido respeitosamente, é um convite, sobre esse inquérito que está incomodando muitos parlamentares e a sociedade brasileira, né? Porque é um inquérito que a própria Raquel Dodge, ex-PGR, pediu seu arquivamento, porque a pessoa que é vítima é a mesma que julga, é a mesma que vai buscar realmente fazer as diligências. Isso não é, no nosso ponto de vista, correto. Então, eu entrei com um pedido de impeachment alguns meses atrás, logo no início, sobre esse caso específico do deputado Daniel Silveira, né, desse inquérito, um pedido de impeachment com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Acredito que o Senado é corresponsável por essa crise, o Senado Federal é corresponsável, porque ao longo de décadas vem engavetando pedidos legítimos de colegas para se analisar, sabendo que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal são cumpridores dos seus deveres, mas alguns excessos, a competência, a prerrogativa constitucional é do Senado. E o Senado, infelizmente, não está cumprindo com seu papel. Então, nós somos corresponsáveis por essa insegurança jurídica que a gente está vendo hoje. Um deputado, só para concluir, um deputado não poder ir em qualquer estado, já que ele legisla para o país, ele é eleito pelo Rio de Janeiro, como eu sou eleito pelo Ceará, mas as causas são nacionais, a gente legisla sobre causas, sobre projetos que têm impacto nacional. Então, ele não poder sair daqui, qual é a sua emissora? CNN, e não poder ir à sede da CNN, lá em São Paulo, que eu já tive a oportunidade de ir, ele não poder se deslocar para ir no estúdio, ser bem recebido, como eu fui, e fazer uma entrevista, participar de um debate, eu acho isso muito ruim para a democracia. Colocar uma tornozeleira eletrônica para ele ir do Rio de Janeiro, de Petrópolis, que é a terra dele, para Brasília, não poder participar de seminários, e olha que eu discordo. Eu discordo de muitas pautas do deputado. Basta você acompanhar o meu mandato, que tem pautas, uma delas é a questão de liberação de arma de fogo, que eu sou contra. Flexibilização que a gente está vivendo no Senado. Ele tem uma posição totalmente pró-armas. Agora, eu não acho correto, exatamente por eu discordar dele, ele não poder sair no meu estado falando das pautas que ele acredita, porque ele defende pautas nacionais. Então, eu acho que a gente está numa indefinição que é ruim para o Brasil, ruim para a cultura da paz, né? Eu acho que os poderes têm que ser harmônicos, eles têm que estar numa independência, e hoje, infelizmente, a gente vê um poder avançando
sobre o outro, isso causa insatisfação, isso não é bacana para a cultura da paz no Brasil, que a gente gostaria de tolerância, uma cultura que a gente precisa de diálogo e não de uma forçação de barra. Senadora, a acusação que é feita é que ele está atentando contra os direitos democráticos. O senhor disse do Estado Democrático de Direito que também fica afetado. Mas como fica essa relação? O senhor acredita que as falas dele não afetam a democracia brasileira, as instituições, como afirma o ministro? Seria ele eleito democraticamente? Olha, eu posso até discordar das falas dele, como eu já disse aqui, né, o modo como foi colocado, mas o devido processo legal deve ser respeitado. Eu acho que essa questão está transcendendo para um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, que é de algo pessoal. As instituições acabam ficando enfraquecidas quando alguma coisa de ordem pessoal começa a influenciar nas deliberações. No meu modo de entender, respeito quem pensa diferente. Esse inquérito das fake news, da maneira como foi feito, de ofício, a própria PGR, a doutora Raquel Dodge, a gente precisa lembrar disso, pediu arquivamento. Porque o Ministério Público tem que participar, oferecer a denúncia, e não houve isso. Então, é o mesmo que julga, né, é o mesmo que é a vítima, é o mesmo que vai fazer os procedimentos. Isso me parece que está equivocado. Deputado, o presidente Arthur Lira divulgou uma nota agora há pouco, enquanto o senhor estava lá dentro. O senhor sabe se ele conseguiu, se o deputado conseguiu ler, se o senhor acompanhou também a leitura dessa nota, em que o presidente Arthur Lira defende que as decisões judiciais devem ser cumpridas imediatamente? Olha, eu respeito a opinião, eu soube que essa nota aí, vi mais ou menos o teor, respeito a opinião do presidente Arthur Lira, da casa, a casa tem autonomia. Eu só acho preocupante o precedente que se pode abrir. Você tirar um deputado federal que está no exercício do mandato, ele não poder ir para qualquer estado brasileiro, já que ele legisla sobre causas que impactam em todo o país, ele não poder participar de um congresso, não poder dar uma entrevista em outro estado, tem que ser aqui, tudo virtual daqui, e de Petrópolis, nem no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, tem algo que está equivocado nisso, no meu modo de entender. Eu acho que está precisando ter bom senso, deixar querelas pessoais de lado e procurar conversar, procurar dialogar à luz do direito. Então, a decisão que o presidente Arthur Lira tomar, é o presidente eleito pelos deputados, aí eu não vou me manifestar. Agora, eu, como parlamentar dessa casa, acho que abre um precedente daqui a pouco querer colocar certas situações para senadores também, né? E não obedecer o devido processo legal. Eu estou muito preocupado com o Estado democrático de direito do país. Repito, discordo de muitas coisas do deputado, de pautas dele, mas ele tem direito, ele foi eleito pelo povo do seu Estado para estar aqui fazendo o trabalho. Se ele errou, se ele fez ameaças, que tem mecanismos legais para que ele pague pelos seus atos. Senador, a gente está ao vivo com o SBT aqui, desculpa, chegando agora. O senhor conversou com o deputado? O que ele tem alegado? Como é que ele está nesse momento? Eu conversei com ele está muito sereno, muito tranquilo, né, muito consciente. E eu vim exatamente manifestar, né, a minha solidariedade à situação que eu percebo que existe uma exacerbação de um poder sobre outro, resguardando que eu discordo de alguns posicionamentos do próprio deputado. Discordo de algumas pautas, mas o processo legal precisa ser cumprido no nosso país. O Estado Democrático de Direito está sob risco. Caso a Polícia Federal entre aqui, se houver essa possibilidade, vai haver uma resistência por parte do deputado? Aí eu não sei. Aí você tem que perguntar a ele, eu não sei se ele vai ter algum momento com vocês, mas eu posso dizer que estou entrando daqui a pouco no Senado Federal, na sessão deliberativa, com um requerimento para que o ministro Alexandre de Moraes, respeitosamente, como a gente deve respeitar todas as pessoas, até aqueles que pensam diferente, mais ainda,
que ele possa ser ouvido no Senado Federal, embasado na Constituição brasileira, esclarecer esses inquéritos que, ao nosso ver, não sou apenas eu, outros parlamentares também, outros senadores acham que esse inquérito é ilegal, esse inquérito das fake news. Senador, o Supremo marcou agora para o dia 20 de abril o julgamento da ação penal do deputado que pode condená-lo por isso. Eu queria uma avaliação do senhor, levando em conta que a data foi marcada agora. Olha, eu acredito que... Caso condenado, a disputa dele para o Senado... eu não quero nem imaginar que essa questão possa ter, eu não acredito nisso, alguma questão de cerceamento dos direitos do deputado de concorrer ao cargo A, Y, C. Né? Porque eu acho que aí já é mais preocupante ainda. Ele está no final do seu mandato aqui como deputado federal. E eu acho que precisa ser resguardado, né, a sua atuação como parlamentar, a nível nacional. Né? Então, assim, é muito importante que essa decisão possa ser refletida por ambos os lados para se encontrar um termo que seja justo. No meu modo de entender, que ele possa circular pelo país. Ele não é parlamentar, parlamentar é parla, é falar. Que ele possa circular pelo país, participar do seminário que quiser, participar dos congressos, dar entrevistas às emissoras que convidarem ele. Né? Eu acho que isso aí é o mínimo que se pode acontecer. E eu acredito que a atividade parlamentar dele está sendo restringida com essa decisão que foi tomada. Vou ter que ir. Um parlamentar com uma tornozeleira eletrônica dando entrevista para emissoras falando das suas propostas. Olha, é estranho. É estranho. Condenado por atacar as instituições? Olha, ele não foi condenado. Está ainda em processo. Eu acho que ele tem que ter direito à ampla defesa. A gente tem que a imagem do Congresso já é muito ruim. Né? Infelizmente, a imagem do Congresso Nacional ela é muito ruim, às vezes até pelo exemplo nosso de intolerância, né, de querer colocar a nossa opinião sobre os outros. Então, e tantas outras situações que o Brasil está passando a limpo, questão dos escândalos de corrupção, de Lava Jato, que foi destruída por os três poderes da República. Né? Os três poderes da República, recentemente, no meu modo de entender, nos últimos 3 anos, eles enfraqueceram o sistema de combate à corrupção e de impunidade no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, ter muita calma, porque as pessoas estão nervosas, a população está hoje com problema de fome, desemprego no teto, inflação, numa situação muito preocupante, né? E a gente tem um componente de eleição, uma polarização grande, onde as pessoas estão pensando muito com o fígado e não com a razão, com a lógica, e isso é preocupante sob o ponto de vista da cultura da paz. Eu acho que a gente resolve as coisas com diálogo, a gente resolve as coisas com tolerância. A regra da boa convivência é o respeito. E eu acho que as instituições precisam se respeitar. Vou pedir a licença que eu tenho que voltar. Obrigado. Boa sorte a vocês, tá? Obrigado, senhor.